E aí, mano, beleza? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui a gente aprende um pouco sobre programação, sobre carreira, e o meu objetivo é te ajudar a iniciar os teus estudos na programação para você que não sabe nada, ou até mesmo para você que já domina o HTML, CSS e JavaScript e tá querendo criar coragem para ir atrás da sua primeira entrevista de emprego, certo? Nessa aula nós vamos falar sobre um assunto bem básico, mas ele é essencial, ele é extremamente importante, é a lógica de programação. A lógica de programação, ela é muito simples. Às vezes as pessoas falam, tem que estudar lógica de programação, meu Deus, a lógica de programação. Cara, lógica de programação é lógica, tipo, lógica, beleza, tá chovendo, tu tem que levar um guarda-chuva, isso é lógica. Se uma coisa acontece, outra coisa acontece, beleza. Mas não é porque é básico, não é porque é simples, que isso deixa de ser extremamente importante. Isso você deve dar a devida atenção para esse tema, porque é a partir dele que você vai começar a construir as suas ideias mais complexas. Por exemplo, na matemática você aprendeu ali o que era um número, o que era unidade, dezena, centena, depois falaram ali sobre o mais e o menos, e a partir dessa base você construiu conhecimentos sobre como organizar sua vida financeira, como fazer investimentos, como se programar para ir no supermercado, como receber o troco. Então, ideias complexas, ideias importantes, não necessariamente complexas, elas começam a partir de algo simples, né? Por exemplo, você começou lá na escola também aprendendo o alfabeto, aprendendo A, B, C, D, E, e aí as pessoas a partir daí vão começar a construir suas ideias complexas, construir seus estudos acadêmicos, construir poemas, poesias, músicas, tudo isso a partir daquele fundamento que às vezes a pessoa nem lembra mais. O que é uma paroxítona, o que é uma oxítona, e às vezes a pessoa nem conhece, mas de alguma forma aquela formação de sílabas que ela aprendeu foi a base para o conhecimento que ela construiu. Isso é a lógica de programação. É uma coisa que você vai construir a sua carreira, a sua profissão em cima disso. Vamos lá, vamos construir a nossa base de conhecimento para tecnologia. Conceitos fundamentais, mano. Primeira coisa que você precisa entender sobre lógica de programação, computadores em geral, é que tudo no computador funciona da seguinte forma: entrada, processamento e saída. De novo, entrada, processamento e saída. Porque, por exemplo, ao pesquisar no Google, você escreve lá, isso é uma entrada. Aí depois você clica em OK, ele vai fazer um processamento e depois ele vai te dar uma saída, que são os resultados das buscas lá, as páginas que ele indexou para você. Ao editar uma foto, você clica para aplicar um efeito, isso é uma entrada, e aí vai processar a imagem e vai te dar uma saída que já é a imagem com aquele efeito, né? Com aquela inteligência artificial lá, deixando sua cara lá bem diferente do que ela realmente é. Enfim, no jogo, toda vez que você aperta uma tecla, toda vez que você vai lá e clica uma seta pra cima ou aperta espaço pra pular, isso é uma entrada. Aí o jogo vai processar aquilo ali e vai te dar uma saída que é o que você quer. Por exemplo, apertou espaço lá, aí o jogo processa e pula e tal. Isso acontece lá em seus milissegundos, a gente nem percebe, nem imagina. Mas tudo é baseado em entrada, processamento e saída. E aí a gente vai pro outro conceito fundamental, que são as condições. Lembra que eu falei lá no começo do guarda-chuva, né? Se está chovendo, logo, então eu vou levar o meu guarda-chuva. Então, se isso acontecer, faça aquilo. Isso é um if else na programação. A gente vai ver aí mais pra frente. Já é algo que faz parte ali do processamento do código e é muito simples de entender. Por exemplo, se você vai entrar em um sistema e aí você não tem permissão, o sistema lá ele vai testar. Se o usuário não tem permissão, não permita ele acessar essa página. Se tiver, permita. No algoritmo do YouTube, se esse usuário que tá me assistindo agora deixou um like no vídeo, é porque eu tô ajudando ele. Então eu devo compartilhar esse vídeo com mais pessoas para ajudar mais pessoas e aí divulgar, e aí todo mundo fica feliz, inteligente e ocupando as melhores vagas do futuro. Loops, cara, os laços, né? Aqui a gente já começa eu não diria complicar, mas já não é tão intuitivo quanto uma condição, né? São os loops, ou laços. É quando a gente quer repetir uma ação várias vezes. O loop na programação é para fazer a mesma coisa várias vezes sem ter que ficar repetindo, escrevendo o código novamente. Então a gente vai ali repetindo até que alguma condição seja satisfeita para parar essa interrupção. Geralmente são os contadores, tudo mais, né? Por exemplo, na vida real seria: enquanto tiver louça na pia, você não para de lavar, né? Mais ou menos isso seria um exemplo da vida real pra gente entender. E aí, vamos lá, as variáveis. Esse é o conceito básico, né, que a gente... Eu vou supor que você já entende, mas caso você não saiba, ou caso você queira entender melhor, a variável, ela é o lugar onde você guarda um valor. Por exemplo, quando você digita o seu nome num site, ele vai ter que guardar esse nome em algum lugar, para depois salvar em um banco de dados. E aí, esse tempo, antes de salvar no banco de dados, para mandar pro banco de dados ali, ela foi uma variável, ou qualquer informação que você vai colocando
colocando ali, vai tudo virando variáveis e pode mudar e tudo mais. E agora nós vamos para os operadores. Existem 3 tipos principais de operadores na programação. São os operadores matemáticos, que são usados para realizar operações numéricas, calcular valores em um programa. Os principais funcionam da mesma forma que na matemática, né? Por exemplo, mais para somar, menos para subtrair, a barrinha para dividir e é um asterisco para multiplicar, né? Não é um x, porque x é um caractere de escrever. Então, tipo, a gente usa o asterisco ali para representar a multiplicação. Aí vai ter alguns outros, como o resto da divisão, módulo, exponenciação, o incremento, o decremento e por aí vai. Mas os principais são esses. Eles são usados para fazer operações matemáticas no código. Outros tipos de operador, o segundo tipo principal que nós temos, são os operadores lógicos. Como eu disse, é lógica, né? Por exemplo, tem o i, que é o AND, que a gente chama no inglês, que é o i, que ele vai retornar verdadeiro se todas as condições forem verdadeiras. Por exemplo, se está chovendo e está fazendo sol, é casamento da viúva. Brincadeira. Não sei como é que, se existe essa piada aí na sua região, mas enfim. Quando tem uma condição com outra condição e as duas são verdadeiras, o operador i vai retornar verdadeiro. Se isso for verdade e aquilo também, portanto, é verdade. E aí tem uma condição ou, né, do inglês or, que seria retornar verdadeiro apenas se uma condição for verdadeira. Por exemplo, se está chovendo ou está fazendo muito sol, eu vou levar um guarda-sol para, né, proteger ou da chuva ou do sol. Então, seria um exemplo de ou. A condição ela vai ser verdadeira se qualquer um dos dois parâmetros for verdade. E existe a negação, do inglês not, que é não. Né? E basicamente vai inverter a condição. Por exemplo, se não está chovendo, se a variável for está chovendo, e aí eu coloco um not na frente, vai ser não está chovendo. Então eu estou negando aquela afirmação. E aí se for uma negação, ele vai virar uma afirmação. Se for uma afirmação, vai virar uma negação, vice-versa e tal. É bem simples, na verdade, né? Não tem muito medo nisso. E tem os operadores de comparação. Os operadores de comparação nós aprendemos na escola, né? Que é o maior que, o menor que, tem o menor ou igual ao que, tem o maior ou igual, e tem o igual e tem o diferente, que eles são usados para comparação de valores. Por exemplo, saber se uma nota, um sistema lá de boletim, saber se uma nota é igual ou maior que 7, então esse cara tá aprovado. Ou se for menor que 4, ele tá automaticamente reprovado. Enfim, aí vai da lógica do sistema que você está desenvolvendo, do processamento. E agora eu queria fazer um exemplo aqui bem básico aqui na tela. Quero apresentar para vocês uma ferramenta chamada Scratch, que foi desenvolvida aí pela galera do MIT para tentar transformar a programação numa coisa lúdica, né, para ajudar as pessoas a entenderem.